Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e senhoritas. Eu sou o Rodrigo Feitosa e este é o Lente Objetivo. Vamos para mais um vídeo falando sobre R e RStudio e suas aplicações nas ciências biológicas. É o nosso sexto vídeo. Espero que você esteja acompanhando desde o início. Se você ainda não está, é só entrar no canal e acompanhar os vídeos anteriores. Aproveita e se inscreva no canal. Clica aí no sininho para ativar as notificações e deixe um like para fortalecer aí, para dar um engajamento aí no canal. O tema de hoje é correlação. Como a gente aplica e como a gente ilustra a correlação dos nossos dados. É possível estimar quão, o quão forte é a relação entre uma variável e outra? Vamos descobrir agora. Vem comigo. O conceito de correlação é avaliar se existe uma relação entre duas variáveis quantitativas. Essa relação que ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Ou seja, diretamente proporcional é quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Agora, quando se trata de uma correlação inversa, é quando um aumenta, o outro diminui e vice-versa. Podem existir casos nos quais essas duas variáveis em análise elas não têm relação alguma. Existem diferentes formas de se calcular a correlação entre esses dados. A mais comum e também a mais simples de se fazer é a chamada correlação de Pearson. A correlação de Pearson, por sua vez, ela subentende-se que a relação entre essas duas variáveis seja do tipo linear, gerada pela distância entre dois pontos. Obviamente, existem outros tipos de correlação, como por exemplo a correlação de Spearman, mas por hora vamos focar na de Pearson, que é a mais utilizada e a mais comum, e a que geralmente atende na maioria dos casos. Então, bom, temos só o RStudio, já estamos aqui abertos aqui, continuando aquele script que vínhamos fazendo durante toda essa série, utilizando aqueles dados do pedômetro mais uma vez, com os números de passos moderados, quilocalorias consumidas, milhas percorridas, tudo isso em função do clima, em função do dia da semana e se é fim de semana ou dia útil da semana. Esses três aqui a gente não vai trabalhar dessa vez. Nós vamos focar apenas nesses atributos numéricos aqui. Todos eles aqui me parecem interessantes de se estudar. E é possível estudar todos de uma vez quando se trabalha com correlação. A melhor forma de você conseguir avaliar se existe correlação ou não entre dados é pegar todas essas variáveis e com isso gerar uma matriz de correlação. E é atrás dela que a gente vai. Lembrando que para conseguirmos executar essas funções, a gente precisa de um pacote específico. Não é o TidyAdvance, relaxa. É um pacote diferente que é o CorePlot. Se você não tem o CorePlot, aproveita e instala esse pacote aí. Com esse pacote de CorePlot, a gente precisa fazer duas coisas. O primeiro ponto, a gente precisa calcular a correlação entre essas variáveis. E o segundo ponto é avaliar o quão estatisticamente significante essas correlações são. Então, são dois tipos de cálculos que nós precisamos fazer, ok? Mas antes de tudo isso, a gente precisa informar para cada um desses comandos quais os dados que serão trabalhados. Isso significa que a gente precisa pegar desta tabela aqui e excluir algumas colunas, tipo, excluir essa coluna aqui, excluir também essas três. E para isso eu vou ter que usar o recurso da indexação. Eu vou botar aqui
uma outra linha que eu vou botar variável. O que é a variável? A variável vai ser um data frame que eu vou criar a partir de um outro data frame que seria dados. E eu vou selecionar apenas as seguintes colunas. Eu vou selecionar, aqui temos um total de 9 colunas, como está aqui embaixo. E dessas 9 colunas, elas são numeradas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até já mostra aqui o número da coluna se passamos o mouse aqui por cima do título da coluna, certo? A coluna 1 é uma coluna de unidade amostral, ela não é relevante para a gente não considera. A coluna 7 e a coluna 8 e a coluna 9 não serão utilizadas nas análises de correlação, porque são variáveis discretas, ok? Então, vamos basicamente pegar a colunas 2, 3, 4, 5 e 6. Como é que eu seleciono isso? Eu vou abrir colchetes. Sempre quando eu abro colchetes, eu estou selecionando um subconjunto de dados a partir de uns dados maiores. E como eu estou tratando de uma tabela, eu estou tratando de linhas e colunas. Então eu teria que selecionar o intervalo entre as linhas tais e tais que serão utilizadas, e a mesma coisa para as colunas. E as linhas e as colunas, elas são separadas por vírgula. Isso significa que eu tenho que indicar as linhas antes e as colunas depois aqui. Mas, como eu vou trabalhar com todas as linhas, porque eu não vou escolher linha nenhuma, eu vou deixar nada aqui, certo? Eu vou colocar aqui as colunas de 2 a 6. E para indicar intervalos, eu vou colocar 2 pontos, certo? Tanto é que eu vou rodar aqui a variável. E eu vou ver aqui com tabela com o comando view. E aqui mostra exatamente o que eu preciso ter. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso dessas 5 colunas aqui. E veio aqui direitinho na ordem que estava a tabela anterior. Isso é importante. A partir daqui, vamos calcular a correlação. A correlação ela é calculada com a função core. E quando eu coloco o core, em primeiro lugar, eu tenho que colocar quais são os dados que serão calculados na correlação. E aí no caso seria variável. Aí depois tem esse argumento de use. O que é esse argumento de use? Esse use aqui, ele indica, se formos olhar aqui no help, aqui do lado, ele indica se a gente vai utilizar todos os dados ou apenas os dados que formarem duplas sem dados ausentes. Em algumas planilhas podem ocorrer dados ausentes. Aqui não é o caso, então vou botar use everything. Talvez não precise ser posto, mas vou colocar aqui. E qual vai ser o método? O método será o método de Pearson, como eu comentei. Eu apertei Ctrl Enter e logo aqui embaixo ele gerou esses dados aqui no console. Observe que os atributos eles estão tanto nas colunas, como também aqui embaixo nas linhas, certo? E aqui a gente vai analisar os pares desses atributos. Sempre quando um atributo cruza com ele mesmo, a correlação ela vai ser sempre 1, porque ele está correlacionando com ele mesmo. Então, a gente normalmente nem considera esses que estão em 1. Agora, se vamos pegar, por exemplo, o número de passos e, por exemplo, o número de quilocalorias aqui. Aí é para batalha naval, né? Aí é plano cartesiano.
aqui essa linha dos passos e a coluna das quilocalorias. Eu poderia fazer o inverso, né? A linha das quilocalorias e não de passos. Tanto faz, porque um está sendo o espelho do outro. Mas vamos pegar aqui, ó. Aqui está o valor de 0,9465784. Uma coisa muito importante é que a correlação, também conhecida como valor de R, ela vai variar de -1 até 1. -1 é quando há uma correlação negativa, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui e vice-versa. Quando é uma correlação positiva, ou seja, +1 ou 1 positivo, um sobe juntamente com o outro. Pela natureza dos dados, é de se esperar que exista uma forte correlação positiva entre todas essas variáveis. E se formos observar, todos esses valores, aqui está 0,946, aqui está 0,927, 0,926, etc, etc. Todos eles são correlações fortes. A ausência de correlação implicaria em valores mais próximos do zero, ok? Mas esse daqui não é o caso. Por isso que essa planilha ela é interessante para mostrar que de fato é uma correlação forte, né? E para confirmar isso, a gente vai avaliar a significância dessas informações. E com isso a gente vai fazer isso com a função core mtest, que é o teste de significância da correlação. Eu tenho que indicar o nível de confiança e aqui vai ser 0,95. E aqui ele vai mostrar os valores de P. Aqui os valores de P e também os valores de intervalo de confiança, inferior, superior. Ele mostra todos os intervalos de confiança entre eles. Mas vamos colocar aqui os valores de P e todos eles estão bem baixos, né? Bem abaixo do 0,05 que nós determinamos no nosso intervalo de confiança. Todas essas variáveis, todas essas correlações, elas são bem significativas. Mais uma vez, isso já era o esperado, ok? Então, você pode simplesmente pegar esses dados da correlação, copiar, colar numa tabela e apresentar, que aí já estaria feito, né? Acabou a correlação, você pode fechar o vídeo. Brincadeira. Calma que ainda não terminamos. Claro que se você quisesse pegar somente esses dados aqui e colocar no seu trabalho, estaria feito. Mas a gente vai um pouco mais além dessa vez. A gente vai mostrar como ilustrar isso graficamente. Ele também requer um outro pacote específico, que é o GG for plot. Como você pode adivinhar pelo nome, é mais um filhote aí do Boxplot. Eu fui carregar o pacote, mas eu descobri que o pacote aqui não está instalado. Vamos instalar isso aqui comigo dessa vez. Beleza, está feito. Agora chamei o pacote. Carregou, agora podemos começar. E esse pacote ele tem uma função que é bem intuitiva, que é GG for plot. Quem diria, né? E aqui nós vamos colocar os argumentos. E aqui a gente vai colocar como dados o valor de correlação que nós calculamos. Para tanto, eu vou pegar essas linhas aqui anteriores e vou criar novos objetos. Eu vou chamar a matriz de correlação de core. E eu vou chamar a matriz de significância de signif. E eu vou voltar aqui e vou colocar aqui o core, que é referente à matriz de correlação. Eu vou apenas rodar isso daqui.
e ele vai me dar esse gráfico, que nada mais é do que o esperado. Todos os valores aqui. Primeiro, observem esse eixo aqui, que vai variar do -1 ao 1. Como todos os valores estão bem próximos de 1, está tudo bem próximo do vermelho. Principalmente essa diagonal aqui. Mas a gente ainda pode melhorar esse gráfico aqui e colocar mais informações. Primeiro de tudo, a gente sabe que uma metade é espelho da outra. Se é redundante, por que a gente não retira uma das metades? Então, vou colocar aqui como argumento o type e vou colocar upper, porque é só a metade superior. Vou rodar novamente. E aqui está até melhor de ler essas informações. E ainda vou colocar umas outras coisas também. Eu posso mudar a cor dessas linhas aqui que limitam. Posso também alterar as cores. Vamos primeiro alterar a cor dessas linhas. Eu quero botar preto, não gostei da cor branca. Para mim está bem melhor assim. Uma outra coisa que posso fazer. Eu coloquei em lab aqui para colocar os valores por relação que foram achados. E aqueles foram inclusos. Aqui tem até um valor que está exatamente 1 aqui, que é caloria e moderado aqui. Mostrando que o ritmo moderado ele tem uma correlação que é uma correlação fortíssima com a quantidade de quilocalorias consumidas, mais do que provavelmente o número de passos de uma maneira geral. O ritmo moderado ele realmente vai levar ao maior consumo de quilocalorias, né? Então tem essa diferença sutil de informação. Mas você pode achar esses números aqui pequenos. Eu posso aumentar esses números também com lab size. Vou botar, por exemplo, 2. Não, aqui ele diminuiu. Vou aumentar. Não, não vai estar indo. Tem que botar isso aqui. Ficou grande até demais, mas deixa assim. Isso vai ser importante quando a gente for trabalhar com matrizes de correlação muito grandes, com 10, com 15 caracteres, e saber como se fazer. E eu posso determinar as cores também. Eu vou colocar um conjunto de 3 cores. Eu já pré-selecionei aqui. Aqui que eu fiz? Aqui eu inverti. Eu botei em vermelho os valores negativos e em azul os valores positivos. Eu posso fazer isso também. Posso botar, sei lá, verde também. A mesma coisa. O verde nem ficou tão legal assim, mas é só para a gente ilustrar com exemplos que a gente pode brincar um pouco com essas cores. E agora, só para a gente fechar a questão da correlação, eu vou fazer um scatterplot para mostrar isso de forma mais clara. Vamos pegar, por exemplo, as quilocalorias por moderado aqui. E aí, uma outra coisa sobre correlação é que aqui a gente não está falando de causalidade. Aqui a gente não considera qual é a dependente e qual é a independente. Estamos apenas correlacionando informações, certo? Observe esse gráfico aqui, esse scatterplot. Número de passos de ritmo moderado por consumo em quilocalorias. Eu ainda coloquei os dias da semana aqui, como a gente não viu diferenças, que não quer dizer muita coisa pra gente, mas é uma forma de a gente ilustrar mais informações utilizando o ggplot. Mas vamos botar, por exemplo, o Rain, que a gente sabe com os testes de ANOVA que nós fizemos, que podem ter diferença entre dois específicos. Será que a gente consegue ver grupos de coisas diferentes agrupados em diferentes pontos da correlação? Fica aí o questionamento.
eu vou utilizar cores assim bem contrastantes. Botar o preto, vermelho e azul. Acho que fica legal. E olha que coisa, observe que os pontos vermelhos do dia ensolarado, eles estão mais para baixo. A gente lembra quando a gente comentou que esse resultado era justamente o inverso do que se esperava? Pois é, aqui ele comprova um pouco mais isso, porque a gente vê esses pontos vermelhos representando o tempo ensolarado mais para baixo dessa reta imaginária, enquanto os demais eles estão um pouco mais espalhados, mas eles estão concentrados também um pouco mais para cima aqui. Mas de qualquer forma, só a gente imaginar esses pontos formando uma reta imaginária, a gente deduz uma correlação forte entre esses atributos. E a avaliação da correlação entre esses diferentes dados é um ponto de partida interessante quando se quer avaliar, por exemplo, uma regressão linear, que será tema do próximo vídeo. Bom, isso é tudo sobre correlação, né? Foi um vídeo que está um pouco mais rapidinho. Sobre regressão, a gente vai tratar no próximo vídeo. Então, não esqueça de apertar o sininho para não perder nenhuma notificação aqui no canal. E se inscreva para ver os vídeos anteriores. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like. Não, se você tiver alguma crítica, algum comentário, alguma dúvida, fique à vontade para comentar. Para a galera do workshop, nos vemos às 8 da noite, naquele mesmo bate-horário das lives. Estarei aí aguardando vocês. No mais é isso, até a próxima. Valeu, falou, fui.